Mas então o que é que nós consideramos que seja o perdão? O que é o perdão? Perdão é considerado a remissão da culpa, a absolvição, a indulgência, a desculpa, a benevolência, mas também o processo mental ou espiritual de parar com o sentimento de raiva contra outra pessoa ou contra si próprio. Então, pedir desculpa nas relações com as outras pessoas é quando... desculpa, não estou a dizer bem. Pedirmos desculpa. Nas relações com as outras pessoas surgem discussões, aborrecimentos e zangas, e nestes casos é quando nós devemos usar a palavra desculpa. Às vezes é-nos difícil perdoar. Mas pensem, porquê é que as crianças perdoam tão facilmente? E porquê é que as crianças pedem desculpa tão facilmente? O que é que nós temos de perdoar? Temos de perdoar traições, desentendimentos de amigos, amorosos, familiares. Temos de perdoar mentiras, temos de perdoar injustiças, temos de perdoar dificuldades de comunicação com os nossos amigos, ou às vezes com os colegas de trabalho, ou com os superiores hierárquicos. Então, cada um de nós tem algo que lhe foi mais difícil de perdoar ao longo da sua vida. Há algo sistemático que lhe custou mais a perdoar. Então, isso é o que nós temos de avaliar para vermos se existe aqui algum padrão. Porquê é que eu não perdoo quando me fazem alguma traição? Porquê é que eu não perdoo quando me mentem? Porque o outro é o meu espelho. Em que é que eu minto? Em que é que eu atraiçono outras pessoas? E depois a pergunta, a quem é que nós temos de perdoar? Temos de perdoar os nossos pais? Temos de perdoar os nossos pais. Porque nós não nos damos conta de que a nossa infância é o reviver ou é a caixinha, é a memória de muitos conflitos da nossa vida, de muitos traumas da nossa vida. Porque é na infância que se ouvem coisas que nós não queremos, que nos batem, porque somos educados que uma palmada não faz mal nenhum. Mas para uma criança isso não é interpretado dessa maneira. Portanto, a maioria de nós tem traumas de infância que não sabe que tem. Então, nós temos de perdoar os nossos pais no sentido de fazermos uma reflexão e de percebermos o que é que aconteceu na nossa infância que eventualmente possa estar a afetar o nosso presente. Temos de perdoar os nossos irmãos, quando seja o caso, de entendermos que existiu algum conflito, ou passado ou presente. A nossa família, os nossos relacionamentos amorosos. Não é possível vivermos uma relação amorosa presente, lúcida, completa, madura, se nós não perdoarmos os nossos relacionamentos passados. As relações amorosas todas são todas uma aprendizagem. E essa aprendizagem é aquilo que eu tenho que verdadeiramente captar para que na próxima relação amorosa eu tenha aprendido a lição. Isso funciona em tudo na nossa vida. Funciona nos empregos, funciona nas relações, funciona nos amigos, funciona com os nossos filhos, com a nossa família. Os colegas de trabalho são sempre uma fonte de conflito, principalmente quando há situações hierarquicamente diferentes, e todas as pessoas que nós sentimos que nos fizeram alguma coisa de mal ou de menos bom, ou quando nós nos sentimos injustiçados de alguma maneira. E também temos que perdoar aquelas pessoas que nós gostávamos muito e que morreram. Parece um contrassenso. Do ponto de vista religioso, a maioria de nós foi educado numa religião que é a prevalente no nosso país e, portanto, quando morre alguém é quase passado a ser santificado, não é? Porque coitadinho morreu. E, portanto, principalmente quando são pessoas muito próximas ou quando a morte é morte súbita ou quando existe, por exemplo, um suicídio, nós criamos algum ressentimento contra aquela pessoa, mas nós somos educados que não o podemos verbalizar. Porque morreu o meu pai e o meu pai, portanto, passa a ser um santo. Ou
suicidou-se o meu cunhado e o meu cunhado passa a ser um santo, suicidou-se. Então nós temos que perceber que muitas vezes guardamos alguma raiva contra as pessoas que morreram porque nós entendíamos, pura e simplesmente, que a pessoa não devia ter morrido naquela maneira ou não devia ter morrido naquela altura. Pode ser um contrassenso ou uma tolice, porque isso às vezes não é possível controlar, como sabem, mas nós temos que fazer um esforço de perceber se temos algum ressentimento contra alguém da nossa família ou algum amigo que morreu. Ok? E então, quais são as consequências de nós não perdoarmos? A sensação de culpa, porque nós ficamos com essa sensação no nosso corpo, a fúria, a irritação, a ira, o ressentimento, a mágoa, os remorsos, a raiva, o rancor e os arrependimentos. Estes ressentimentos, estas raivas e estas iras, nós vamos los guardando ao longo da nossa vida e muitas vezes não nos damos conta do que estamos a fazer. Então vou-vos contar uma pequena história que é chamada a história de Os Monges e a Mulher no Rio. Conta-se que num mosteiro viviam dois monges muito amigos que cumpriam sempre as suas tarefas em conjunto. Os monges não se podiam aproximar de mulheres, nem nelas tocar. Certo dia, ao atravessarem a floresta para comprarem mantimentos na cidade, depararam-se com uma mulher que estava com dificuldades para atravessar o rio, que estava muito agitado e que dava acesso à aldeia. Um dos monges disse: "Não podemos ajudá-la, fizemos um voto que não podemos tocar em nenhuma mulher." E o outro monge replicou: "Também fizemos um voto de ajudar todas as pessoas e criaturas deste mundo sem distinção." Então, este mesmo monge colocou a mulher nas suas costas e atravessou o rio, deixando-a na outra margem. Os dois monges seguiram caminho e durante a jornada houve um grande silêncio na conversa entre eles. Logo, o silêncio foi interrompido pelo monge que era contra a ideia de carregar a jovem, que disse: "Não a devias ter carregado. Ela vai ser um peso na tua jornada." O outro monge sabiamente respondeu: "Eu deixei a mulher na outra margem do rio. No entanto, és tu que a continua a carregar na tua caminhada." Isto nós fazemos sistematicamente na nossa vida e não nos damos conta. Quando nós ficamos zangados com alguém que nos fez determinada coisa, que nos falou de determinada maneira, e nem estamos a falar de coisas muito graves, estamos a falar às vezes de coisas mais ou menos insignificantes. Nós carregamos e carregamos e carregamos e carregamos aquilo muito tempo da nossa vida. Então nós passamos a vida a carregar aquilo que nos acontece, portanto sentimos muito peso. Muitas vezes o simbolismo de uma dor nas costas é porque carregamos muita coisa e coisas que já devíamos ter largado, que são do nosso passado e que devemos ter perdoado. Dalai Lama disse: "Quando somos capazes de reconhecer e perdoar os atos de ignorância cometidos no passado, fortificamo-nos e colocamo-nos à altura de resolver de maneira mais construtiva os problemas do presente." O primeiro a pedir desculpa é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. E o primeiro a esquecer é o mais feliz. Esquecer aqui sanando, porque não é esquecer a fazer de conta que está perdoado, é esquecer com a cura, com a sanação daquilo que aconteceu. Gandhi escreveu: "Assim como há uma força de coesão na matéria inanimada, também há uma entre os seres animados, e o nome desta é o amor." E é com isto que nós entendemos que às vezes nos custa perdoar. Custa-nos perdoar porque às vezes a outra pessoa repete o mesmo erro, porque nos sentimos humilhados, porque nos sentimos ofendidos, porque não conseguimos esquecer, porque nos sentimos injustiçados, porque nos fazemos de vítimas, porque achamos que não fizemos nada que provocasse aquela situação. E muitas vezes nós temos um ganho secundário com isto.
o facto de nós não perdoarmos, o facto de nós mantermos viva aquela situação do passado, o facto de nos fazermos de vítimas daquilo que aconteceu, faz-nos trazer ganhos secundários que não nos damos conta, que são inconscientes, obviamente. Então temos que ter cuidado se há algo no nosso corpo que se repete, que nos possa querer falar sobre algo do nosso passado. Portanto, perdoar é um atributo dos fortes.